Olá, tudo bem com você? Então, a gente está aqui juntinho mais uma vez, nessa tarde de domingo, para estar trazendo uma reflexão para a nossa aprendizagem diária. O Ateliê do Aprender é um espaço pedagógico de conhecimento, de interações que a gente tem desenvolvido aqui nesse canal das mensagens, como no nosso canalzinho do Ateliê do Aprender. A gente está junto tanto com oficinas temáticas, reflexões, como também com a palavra de Deus. Porque, gente, não tem lugar que tem mais lição de aprendizado, é a palavra de Deus. E com o próprio Senhor Jesus a gente aprende muito. Ele era o mestre dos mestres. Ele ainda está nos ensinando até o dia de hoje. A cada vez que você pega a palavra de Deus, lê um textinho ali, você para e recebe aquilo para você. Não lê como livro, não, lê como palavra de Deus. É muito importante. Há pessoas que são muito filosóficas, elas querem apenas como livro, mas não deixam de aprender também como livro. E hoje a gente vai estar aqui rapidamente meditando sobre uma palavra muito interessante. Mas antes eu quero te lembrar que você, antes de nos ouvir, curte aí. Isso é importante na visualização, para que o YouTube veja que você está interessado, que mais pessoas estão visualizando. A gente já está com mais de 1.000 visualizações, olha que a gente começou outro dia. Mas é muito bom a gente contar com você, ok? Clica aí, se você puder também, se inscreva no nosso canal. Toda semana a gente está colocando um vídeo aqui, e às vezes até mais de uma semana, antes de uma semana a gente já está colocando conforme a gente vê a necessidade, conforme o Senhor nos fala. Hoje nós vamos falar aqui sobre a inveja. Na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 26, é uma passagem muito interessante. No versículo 14 e 16, diz assim: E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Amém? Interessante, né? Abraão, os servos de Abraão, no tempo de Abraão, Abraão foi o maior exemplo, assim, claro, Jó também foi tremendo exemplo de fé, mas Abraão é aquele homem que andou na presença de Deus, né? Anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor falou com ele e Abraão obedeceu. Ele saiu da sua terra, da sua parentela e foi a caminho daquilo que o Senhor havia lhe prometido, levando a sua mulher, levando a sua família e passou, claro, por muitas privações e provações, mas ele foi um homem muito próspero. Então, desses poços que os seus servos haviam cavado, né, com água cristalina, água naquela época, no deserto você precisava, claro que a gente precisa da água, né, mas não tinha como hoje a cisterna, a caixa d'água, essa que a gente tem, não havia esse saneamento básico. Então eles tinham aqueles poços que eles cavavam para pegar água para o seu provimento e provimento também dos seus animais, de toda a sua vida. A água até hoje ela é fundamental, ela é muito necessária. Se você me perguntar o que é mais importante, a luz ou a água, eu vou dizer para você. Sem água, eu confesso para você, estou até procurando a minha água aqui que eu estou com sede. Vamos beber um pouquinho de água? A água, gente, ela é vida, né? A luz é muito importante. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, mas Jesus é a fonte de água viva. Gente, coisa boa é água. Sabia que nós somos 70% do nosso corpo, humanamente falando, água? Nós precisamos da água. Então vamos lá. Então entulharam todos os poços que os servos de seu pai, ou seja, Abraão era o pai de Isaque, e todos os poços que haviam sido deixados ali, e então vieram e entulharam. O que é entulhar? É colocar terra, colocar impedimento. Tanto que aí veio, né, Abimeleque disse a Isaque: Aparta-te de nós. Ele havia estado lá na terra do povo de Abimeleque e eles se sentiram assim como que prejudicados com a prosperidade de Isaque que ele havia herdado de seu pai Abraão. E a palavrinha aqui é: você tem sido alvo de inveja?
que fez eles entulharem, os servos de Abimeleque entulharem os poços de Isaac? Contenda. E a contenda foi produzida por inveja da prosperidade que Isaac estava assim como que adquirindo e sendo assim muito observado. A inveja, gente, é uma coisinha que ela incomoda muita gente. Mas eu acho que é impossível você imaginar que ela não exista no mundo atualmente. Pelo contrário, na política, nas religiões, na família, no seio, no convívio social, sempre existe. Às vezes até o irmãozinho, ele tem inveja do outro. O que é inveja? Segundo a palavra de Deus, há um texto que diz que a inveja é como feitiçaria. É você desejar aquilo que não é seu. Claro que quando a pessoa observa, quando a gente observa um casal bem-sucedido, um casal feliz, de bem com a vida, próspero, não estou falando de prosperidade, não em dinheiro, mas de um modo geral, um casal próspero, que caminha junto, que a família está junto. Claro, problemas existem, mas eles são prósperos. Isso incomoda muita gente. Tem gente que não consegue, em vez de buscar o seu, porque, né? Deus, ele tem lugar para cada um, tem espaço para todo mundo. Tem aqueles que se enriquecem, que têm o dom de se enriquecer. E tem aqueles que não conseguem nunca, às vezes não conseguem a porta de emprego e começa a murmurar, a inveja traz murmuração, traz rebeldia e feitiçaria. É querer o que é do outro, é desejar o que ele não conquistou, é querer colher, né, na semeadura do outro. O outro plantou, semeou e o invejoso vai lá. Eu costumo pensar dizer que a amizade com a pessoa invejosa é uma amizade traiçoeira. Ele está ali para sondar, para descobrir o que você tem, como é que você conquistou aquilo, quer saber o teu segredo. E às vezes nem você sabe que está com Deus, que você está de bem com a vida, que você é fiel nas suas coisas, que você é compromissado com as suas responsabilidades. E tem aquele que não quer pagar o preço, mas ele quer o que você tem. Eu não estou aqui para deixar você preocupada. Ai, quem é que está me invejando? Será que aquela minha amiga está de olho nas minhas coisas? Não é isso, meu querido, minha querida. Eu estou falando que às vezes a prosperidade incomoda. Mas eu quero te alertar para não ficar com medo da inveja, nem da feitiçaria, que é gerada na inveja, que a pessoa nem sabe que está com espírito de feitiçaria. Ela não tem noção. Às vezes não. E às vezes ela fica tão incomodada, poxa, fulano casou, conseguiu namorado, tem casa própria, tem um automóvel, faz viagem no exterior. Por que será que eu não consigo nada? Será que Deus, também não sou filho de Deus? Tem gente que murmura e não vê que Deus está vendo, que lá no seu coração ela está com inveja. Uma coisa é a gente admirar, poxa, que coisa boa. Tem gente que fala assim, estou com a inveja santa. Tem gente que fala brincando. Olha, a gente olhar para o que o Deus abençoou, a gente tem que se agradar do que Deus fez com o nosso próximo, né? A gente não tem que olhar para o que é propriamente seu, mas para o que é do outro no sentido de querer o bem, de querer vê-lo feliz. E claro, se você também buscar o seu caminho, plantar as suas sementes, não é verdade? Tem gente que recebe sementes e não consegue brotar, ela não germina. Mas será como é que está a terra? A terra tem que ser boa, para ver uma boa plantação, uma boa colheita. E a gente tem que lembrar que também existe a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Porque se tiver inveja, vai encontrar alguém lá na frente que vai te invejar. E quando você estiver lá na frente, alguém vai querer o que é seu. Mas olha só, não se preocupe tanto. Preocupe-se em agradar ao Senhor. A palavra de Deus também nos diz, ao Senhor dos Exércitos, a Ele temei. A gente deve temer a Ele, não invejoso. E seja Ele o nosso temor. Seja Ele algo que nos assombre, que nos esteja perplexo. É o temor ao Senhor, amém? Então, quando você perceber alguém do teu lado que está te invejando, ore por ele. A palavra de Deus fala que é para a gente fazer o bem em todo o tempo. Não ficar se resguardando, eu não quero nem saber de fulano, fica longe de mim. Não vou com a cara dele, não. Procura olhar com os olhares, com o olhar de misericórdia. O olhar que Deus quer que você tenha. Porque na medida que você olhar para o bem dele,
desejar o bem dele, ainda que ele deseje o seu mal, ou deseje o que você possui, você vai ser bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Você será feliz. É ser feliz, é ser próspero. Olha, por muitas vezes na minha caminhada eu ouvi essas histórias assim, olha, fulano está com inveja de você. Gente, se eu fosse me preocupar com isso, eu parava no caminho querendo descobrir quem era. Não adianta. Você coloca diante de Deus a tua vida. Ele é o Senhor, Ele é o guarda de Israel. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor, não tem como. É o Senhor que é o nosso guarda, o nosso protetor. Então coloca diante do Senhor a tua vida. Deseja o bem do outro. A Bíblia fala que nada a gente tem de, vamos dizer assim, de interessante, como que diz na palavra? Que não é o fato de você amar quem te ama, é muito fácil. Poxa, aquela ali me ama, me quer bem. O legal, ou seja, o que é louvável aos olhos de Deus. Também, claro, que amar o quem te ama, mas é recíproco, né? O amor, a vida é feita de trocas, mas é você amar ou querer o bem, mesmo distante daquele que porventura você percebeu que ele não está ali querendo o seu bem. Queira o bem dele, pede a Deus por ele. E ele vai perceber que não é a inveja o caminho certo. Eu nem consigo acreditar que o invejoso ele consiga conquistar algo. Aparentemente, talvez, ele consegue pisar no outro ou conquistar o espaço do outro, mas lá na frente ele vai ter a sua paga. Então nem precisa, porque aquele, também a palavra de Deus diz, que aquele que abre uma cova para o outro, ele mesmo vai cair nela. Lembra de Naamã? Lembra de Mordecai, o Mardoqueu, o tio, o primo de Esté, que quando ele ficou sendo bem visto diante do rei Assuero, e Amã, não é Naamã não, Amã ficou muito, eu não estou trocando aqui lá no livro de Esté os nomes, ele ficou muito enciumado, ele ficou muito invejando a posição de Mordecai. Ele queria aquela posição para ele. E ele foi e mandou construir uma forca. Mas ele foi descoberto em tempo, porque havia alguém que era temente a Deus, a rainha Esther. E ela orou e jejuou juntamente com o seu povo, e o Senhor revelou. E aquele homem ele foi envergonhado. E ele foi a vítima daquela forca que ele havia preparado para quem ele desejava mal, a quem ele invejava. E com ele foi a sentença de morte, não apenas para ele, mas para toda a sua casa, para toda a sua família. Portanto, amado, alguém está te invejando? Coloca diante de Deus. Ore e continue caminhando. Se você tem, não é pecado você ser próspero, até nas finanças, ou você ter um carro bom, ou 2 carros, ou você ter uma boa casa, ou uma casa de praia. Se Deus te deu, aproveite, desfrute e abençoe os outros também. Não se sinta culpado, mas também não precisa ficar com medo, se escondendo. Deus é aquele que está te olhando e Ele vê. Os olhos de Deus estão passando sobre toda a terra. Ele conhece o justo e o injusto. Ele faz o seu sol brilhar sobre o justo e sobre o injusto, sobre o ímpio e sobre o bom também. Mas o Senhor, aquele que tem um coração perverso, mal, o Senhor está vendo. Mas tudo Deus tem um propósito, ou seja, lá na frente Deus vai agir como convém. Quem sabe Ele não vem se arrepender, né? Depois a gente vai ter uma palavrinha aqui sobre perdão, especificamente aqui no ateliê, ok? Então fica com essa palavra. Sabe o que aconteceu com Isaac? Ele não foi brigar não com Abimeleque. Ele simplesmente foi-se embora. E ele foi, caminho, cavou de novo, foi próspero, entulharam de novo os poços para que a água não jorrasse, né? Não viesse a água, para que fosse tudo entulhado. Mas ele não desistiu. Ele continuou, porque ele sabia que o Senhor era com ele. A prosperidade o acompanhava. Ele era filho de Abraão, era herança do Senhor na vida dele, assim como o Senhor tem para você e tem para mim também, amém? Então ele continuou até que ele achou o seu rebote, achou o seu lugar. E ele pôde dizer, quando não havia mais brigas, contendas, disputas, ele falou com os seus servos, aqui é o nosso lugar, vamos ser prósperos nesta terra. Amém? Então, guarda essa palavra
não com medo, nem desconfiado, mas confiando no Senhor. Ele cuida de você, amém? Ele é o guarda, né, de Israel, aquele, Salmos 91 fala que habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Amém? Deus te abençoe. Semana de vitória e prosperidade. Um ano novo que está aí aproximando daqui um mês, abençoadíssimo para você. Você tem 31 dias para viver novidade de vida em comunhão com o Senhor. Veja lá o que o Senhor quer fazer na tua vida, amém? Fé e confiança nele. Trabalha. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, o acharás. Não tem medo, não.